Olá, está começando mais um Os Profissionais, o programa que traz as histórias e experiências de quem encontrou o seu lugar no mercado de trabalho. No programa de hoje você vai desvendar os mistérios da demolição, conhecer dois jovens que deixaram as suas profissões para começar um novo negócio e tirar todas as suas dúvidas sobre as entrevistas de emprego. Quer ser um verdadeiro profissional? Então este é o seu programa. Nos anos 50 e 60 surgiu a geração dos Baby Boomers, uma geração inteira que acreditava na estabilidade de emprego e que tinha pavor de mudança. Quem escolhesse ser engenheiro seria até se aposentar. Mas a história hoje é um pouco diferente. Ter um diploma de economia, por exemplo, não significa que você vai trabalhar na área para sempre. Na verdade, alguns nunca trabalharam na área de formação. Você vai conhecer agora a história de Rodrigo e Juliano, jovens amigos que deixaram de lado as suas profissões e resolveram encarar o desafio de empreender na internet. Mark, tem uma garota na sua classe de artes. O nome dela é Stephanie Yates. Você sabe se por acaso ela tem namorado? As pessoas não andam por aí com uma placa dizendo eu... Mark? Caramba, tá ótimo, tá muito bom mesmo. É bem simples. Nada de Disneylândia, nem garotas nuas, mas olha... O que escreveu? Escrevi Estado Civil. Interessado, hein? É isso que impulsiona a vida na universidade. Eu diria que ser empreendedor ele vale a pena, mas ele exige muita paciência, ele exige muito cálculo e muita frieza também. Quer dizer, existe um romance assim, por trás da história do empreendedor, né? O cinema retratou isso no filme do Facebook e também nos filmes que representam os criadores do Google, da Apple. Quer dizer, parece lá um nerd que foi no computador, digitou um código, saiu com um produto, vendeu para uma empresa gigante, ganhou milhões, abriu capital na bolsa e ficou milionário, bilionário de um dia para a noite. Assim. Então existe esse estigma. Assim. E a gente ouviu isso inúmeras vezes. Você é empreendedor, você largou o emprego para tocar a sua empresa, você já está rico e não sei o quê. Quer dizer, não existe. Então, a primeira coisa, o cara tem que abandonar essa ideia de que ser empreendedor é ficar milionário. Pelo contrário, ser empreendedor é trabalhar. Eu sou Rodrigo Vitulli, jornalista por formação, porém não exerço. Cheguei a exercer, saí da faculdade, trabalhei em alguns veículos do Estadão, a Rádio Eldorado, agora Estadão e ESPN, trabalhei no UOL, trabalhei em outros veículos também, porém, por uma oportunidade e uma questão de gosto também, resolvi me aventurar nessa área que é essa área de internet, programação e fundar uma empresa, né? O desafio de fundar uma empresa me chamava bastante atenção e foi nessa linha que eu segui. O que eu mais percebi ali é que eu trabalhava demais para os outros. Eu estava na hora de... Por que eu não pego todo esse esforço que eu tenho, esse prazer que eu tenho de fato de trabalhar? Por que eu não trago isso para o meu próprio negócio? Eu sou Juliano Martinez, sou sócio fundador da Recomind.net, uma rede para contratação de serviços de confiança, prestador de serviço. Estou com 29 anos agora e empreendendo aí, entrando nesse desafio que é ter o próprio negócio. A Recomind surgiu de um problema, né? Como quase todas as empresas de internet, ou quase todas as empresas do mundo, elas vêm para solucionar um problema. E nesse caso, o problema foi a gente que passou também, né? Acho que muita gente passou. Na hora de contratar um prestador de serviço, ficava naquela... como é que eu vou trazer um cara para dentro da minha casa que eu nunca vi? Eu tenho que ter uma recomendação de alguém de confiança. Um amigo tem que ter me indicado esse profissional, ter falado, esse pedreiro é de confiança, essa babá cuidou bem do meu filho e tal. Então, quando se trata de prestador de serviço, confiança é algo que é fundamental. E a gente viu que na internet, apesar de todo mundo usar rede social, isso não era explorado. Tem um caso peculiar de estudo que a gente teve numa entrevista, que é um pintor super bem recomendado,
O cara foi recomendado por 3 pessoas diferentes, assim, do mesmo ciclo social, ciclo de pessoas ali do bairro. E ele tinha uma peculiaridade que tomou a pessoa que ia contratar esse pintor tomou a decisão de não contratá-lo mesmo ele sendo bom. Por quê? Um dos depoimentos falou que, olha, o cara ele seguiu o prazo dele, ele entregou dentro do prazo estabelecido, ele pintou super bem, sem rebarba, não deixou sujeira, porém, na hora do almoço dele, ele fumou dentro da minha casa. Esse foi um fator decisivo para a pessoa. Então, esse tipo de feedback peculiar não é como comprar um produto online, empresa X, que você pode ir atrás, resgatar uma reclamação. Você reclama e tem um retorno. Quando a gente pegou e viu que essa ideia estava madura, a gente falou, opa, agora é a hora de investir pesado nessa ideia, é hora de mostrar para os peixes grandes que a ideia pode dar certo. E aí, como existe lá fora bastante, aqui no Brasil está crescendo bastante também esse mercado, mercado de venture capital, ou então de angel investments. O que isso quer dizer? Angel investors, que é geralmente uma empresa já consolidada do mercado, ou então um fundo de capital, ou então um empresário que quer investir numa ideia nova, pega um dinheiro que está reservado para isso e fala assim, bom, eu invisto em vocês em troca de uma porcentagem da sua empresa e tal, e faz isso com várias empresas. Então, quer dizer, se alguma delas der certo, ele já tem o lucro ali. Isso aconteceu com inúmeras empresas desde o começo da era da computação. Assim. Aconteceu com a Apple, aconteceu com o Google, aconteceu com o Facebook, Twitter, enfim, praticamente todas as empresas. E com a gente não foi diferente. Tá acontecendo isso. A gente tem grandes corporações aí, vou dar um exemplo de Twitter, o Facebook, até o Google, demorou anos para dar dinheiro. Então quer dizer, você está praticamente pulando no escuro. Assim. Apesar de você acreditar na ideia, você ter até opiniões favoráveis a respeito, você está largando uma coisa que é segura para uma coisa que é completamente insegura. Preciso de você. Eu tô aqui. Preciso do algoritmo que você usa pra classificar os jogadores de xadrez. Você tá bem? Pra classificar as garotas. Dei a cada garota uma base de classificação de 1400. Em algum momento a garota A é classificada com RA e a garota B é classificada com RB. Quando 2 garotas competirem, vai ter expectativa de qual vai ganhar baseado na classificação atual, não é? Não me arrependo de nada, assim. Muitos erros, vários acertos também. Cada erro, cada falha é um aprendizado. Acho que tem algo cultural de no Brasil, por exemplo, quando eu tomei a decisão de empreender de fato, eu avisei em casa, pô, pai, mãe, tô abrindo empresa e tal. Você tá maluco, filho? Que isso? Você tem uma empresa estável, multinacional, segue carreira, faça como seu pai, seu irmão. Falei, não, quero um desafio, acho que tenho que sair um pouquinho da zona de conforto, de ter um desafio que vai me trazer... Essa paixão que eu tenho que colocar ela à prova, eu não vou morrer na dúvida, sabe? De será que daria certo, será que não daria certo? Se você tem uma boa ideia, se você, sabe, tipo, tem esse espírito empreendedor, tem uma ideia legal e tem essa vontade, nada te segura. Se você pegasse há 5 anos, investir num negócio, principalmente de internet, ele custava caro. Você tinha que pagar um custo de servidor... Falando de 5 anos, hein? Não é nem um período tão longo assim. Então você tinha que investir em servidor, você tinha que investir em mão de obra, talvez fazer um curso aqui, outro ali. Quer dizer, em 5 anos essas barreiras elas praticamente desapareceram. Hoje você consegue servidores excelentes a custo zero, você consegue cursos gratuitos excelentes. Então nada de seguro. Vamos fazer uma rápida pausa, mas já voltamos. No próximo bloco você vai aprender os segredos para se dar bem em uma entrevista. Não saia daí.
Olimpíadas são um dos eventos mais importantes do mundo. Mas você sabe como esses jogos surgiram? Tudo começou em 776 a.C., na Grécia. Somente homens podiam participar. Os atletas vencedores eram recebidos de volta às suas cidades como heróis, com direito até à coroa de louros. A ideia era unir os povos antigos em um momento de paz, em que as únicas competições se davam por meio de jogos e não por guerras. As Olimpíadas eram uma forma de homenagem ao deus grego Zeus. Por isso, foram banidas quando o cristianismo tomou conta do Império Romano. Os jogos só voltaram a ser realizados a partir de 1896. Só houve uma pausa durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, ninguém queria saber de Jogos Olímpicos durante a guerra. No começo do século XX, as Olimpíadas tinham algumas diferenças dos jogos atuais. Quer um exemplo? Você com certeza já brincou de cabo de guerra quando era criança. O que você não sabia é que essa brincadeira já foi uma modalidade olímpica entre 1900 e 1920. Também em 1920, outra modalidade bizarra fazia parte dos jogos, o tiro ao pombo. Hoje os animais foram substituídos por discos, sorte dos bichinhos. As crianças também já tiveram sua vez nos Jogos Olímpicos. Em 1924, os pequenos tinham sua própria Olimpíada, mas a bagunça foi tanta que esse foi o primeiro e o último ano em que as crianças puderam competir. Mas nem só de campeões são feitos os Jogos Olímpicos. Os atletas que demonstrarem espírito olímpico levam a medalha Pierre de Coubertin, que foi o segundo presidente do Comitê Olímpico Internacional. Esse comitê é prova de como as Olimpíadas mudaram com o tempo. Mais burocratizada e televisionada, as Olimpíadas não perderam seu brilho e continua chamando a atenção de todo mundo. Destruir um prédio parece muito mais fácil do que construir um. Será mesmo? Você sabe qual a diferença entre demolição e implosão? Nossa equipe de profissionais acompanhou de perto uma obra de demolição e traz para você tudo sobre a arte de destruir. Paredes, teto, colunas, tudo vai abaixo. Derrubar um prédio não é uma questão de força bruta ou de simplesmente explodir fundações. Na verdade, existe toda uma ciência, quase uma arte, por trás dessas técnicas. Nossa equipe foi em busca dos profissionais que dominam a técnica da demolição e traz para você os mistérios da arte de desconstruir. Fomos até a Rua Augusta, no centro de São Paulo, para vermos de perto como é uma demolição. Seu Manuel é o encarregado da obra que estamos vendo. Quando eu já vim para aqui, já existia a demolição, fazia manualmente, marreta, picareta. Nem o maçarico não existia, era cortado na serrinha. Aí comecei em 67, fui pegando confiança, fui tomando conta de obras, sendo encarregado de obras pequenas. E aí, uns anos para cá, passei a ser encarregado de obras grandes. Andando junto a tanto cimento, ferro retorcido e pedras, é até difícil imaginar que há alguns anos aqui ficava um complexo de imponentes prédios, o maior deles de 25 andares, onde funcionava um hotel. Para colocar tudo abaixo, é seguido um processo rigoroso. Primeiro tem que pôr um engenheiro na obra para ver a brincadeira toda lá, como que você vai fazer a parte da logística da obra. Proteções, bandejas, escoamento de material, como que você vai triturar. Então, aí temos encarregados nossos que têm muita experiência, está comigo há 30, 40 anos conosco. Então, esse encarregado seria um engenheiro que tem 30 anos de experiência. Só que ele tem na prática, não tem na teoria. Primeiramente, tirar a parte hidráulica, a elétrica, as portas, o que se chama esquadrilha,
porta e vitrôs. Aí vai o segundo para o telhado, tira as telhas, as madeiramentos. Aí terceiro é que você começa a pôr as máquinas em cima. Aí começa a quebrar com as máquinas e jogar um entulho para baixo. Cada momento de toda a obra é muito bem pensado e planejado para que não haja risco do prédio desabar ou de acontecer algum acidente. Mas quem decide se a construção precisa ou não ser demolida é o próprio engenheiro. É como se ele tivesse que ouvir antes o que o prédio tem a dizer. Alexandre é professor na Escola de Engenharia do Mackenzie e ministra a disciplina Patologia das Construções. É basicamente mesmo como se fosse uma área da saúde voltada para as construções. O que faz o engenheiro patológico, né? Ele analisa as doenças das construções, ela se manifesta, ela conversa com a gente. Ela conversa como? As trincas, as deformações, a deterioração. Ele explica que para cada anomalia existe uma causa. A função do engenheiro patológico é analisar de onde vem essa doença e indicar qual o melhor tratamento. É ele quem determina se um prédio pode ser apenas reformado ou se terá de ser demolido ou até implodido. Se for uma implosão, existe todo um estudo técnico que envolve um engenheiro calculista, um engenheiro tecnologista do concreto e um engenheiro de minas. O engenheiro tecnologista vai estudar a resistência do concreto dos pilares. O engenheiro calculista vê qual o valor do impacto necessário para rompê-los. E, finalmente, o engenheiro de minas determina o tamanho dos explosivos necessários e também o raio de evacuação. Na chamada demolição técnica, a tarefa de derrubar o prédio fica a cargo das mesmas mãos que constroem, as do engenheiro civil. A demolição hoje em dia é na experiência. Porque hoje, para fazer um prédio, você vai fazer sondagem, fundação e toca para cima e um abraço. Em demolição não existe, é o contrário. Você não sabe se tem concreto, se tem madeira, se tem tijolo, se tem fundação ou se não tem. Então isso é a experiência de 10, 20 anos que você vai aprender. Tem que ter conhecimento de técnicas construtivas para saber como construir ao contrário, né? Conhecimento de deformação da estrutura para saber a hora que quebra o meio da viga, como é que ela vai se comportar para não dar trinca e não cair outro pedaço. Eu penso assim, e conhecimento dos próprios materiais de construção, né? Ao contrário do que podemos imaginar, obras de implosão e de demolição levam quase o mesmo tempo para serem entregues. Isso porque na implosão o prédio é derrubado em 3 segundos, mas deixa uma montanha de entulho para ser limpa. E na demolição, quando o maquinário chega ao chão, o terreno já está limpo. Porque no Brasil nós não temos implosão 100% exata. Nós não temos know-how no Brasil. O que é feito no Brasil, você não tem certeza 100%. Quem tem 100% são os americanos e os ingleses. Eles não passam know-how. Você contrata, eles vêm aqui, fazem e vão embora. Apesar das implosões não serem tão comuns no Brasil, o mercado de demolições cresce muito. Embora o sonho de quase todos os alunos que ingressam na Faculdade de Engenharia Civil seja construir, há quem se encante pelo outro lado, o da destruição. Quem se interessar por essa fatia do mercado deve saber que emprego não falta, mas os salários nem sempre são atraentes. Normalmente, um engenheiro civil hoje, a remuneração é muito melhor na construção que na demolição. E temos que ser honestos e coerentes. Uma pessoa está na faculdade, está no 4º ano, no 5º ano de faculdade, ele vai fazendo onde vai ter uma rentabilidade maior. Independente de mercado ou salários, o que ninguém nega é o fascínio que temos pela destruição. Os profissionais da demolição não trocam o que fazem por nada. Você gosta? Gosto, adoro o que eu faço. Gosta muito? São 45 anos, né? Tá no... Gostar mais daí, adoro fazer isso aí. Muito bom.
ser proativo, saber trabalhar em grupo, ter um bom diploma, fazer trabalho voluntário. Afinal, o que eu preciso fazer para ser contratado? Nós entrevistamos um CEO de uma grande empresa de consultoria para saber o que o RH realmente espera de você. Acompanhe. O que faz a pessoa ser diferente no mercado e ser vista como um potencial no mercado é ela não querer fazer parte da média. A média está aí para todo mundo, a média é uma commodity, né? Se eu for uma média, eu não tenho valor. Eu tenho que estar acima da média, né? De preferência bem acima da média. E isso exige de você. As pessoas acreditam que basta ter um bom número de cursos, uma boa experiência técnica e eles serão escolhidos para aquela vaga para a qual eles estão se candidatando. Mas, normalmente, o que pesa mais é o aspecto de capacidade e habilidade de relacionamento pessoal. Porque você vai fazer parte de uma equipe, você vai fazer parte de um grupo de pessoas, né? Um grande conhecimento técnico não será passaporte para que você consiga ser admitido. Há pessoas fantásticas, muito inteligentes, com uma força de vontade enorme e que não se contentam apenas com aquilo que é dado em sala de aula. Eles vão pesquisar, eles correm atrás porque eles têm a necessidade de provar que elas são capazes, né? Então, isso deixou de ser considerado. É óbvio que uma boa faculdade normalmente tem bons professores que exigem bastante do aluno, mas isso não é um limitador. As empresas nacionais, algumas apenas valorizam esse aspecto, ou seja, eu diria a você que ele não é relevante para o processo de seleção. Ele não é um fator determinante para o processo de seleção. Ele pode ser um indicativo, dependendo da posição que a pessoa vai ocupar, da disposição dela em ajudar os outros, de não se ater só àquilo que ela faz, mas não é muito diferenciador, não, infelizmente. Se durante o processo de seleção para aquela posição que exige experiência, você demonstrar talento, proatividade, aquela postura que eles dizem, puxa, esse camarada vai ter oportunidade na empresa, eles vão te contratar, não para aquela posição. Ou vão ter você em mente para a primeira oportunidade que surgir para que você possa ser capacitado. Então, veja como é uma combinação de elementos, né? É muito importante que a pessoa tenha consciência de que o potencial dela e a postura dela são a marca que ela precisa passar para o cliente na hora de uma entrevista. Porque isso ou abre já o caminho para aquela contratação ou abre para uma próxima, para uma outra oportunidade e supera a falta de uma experiência que ele possa carregar até aquele momento. É você se antecipar. Você está vendo que aquele fluxo de informações, aquele processo está um pouco atravancado e você vê alternativas para aliviar aquele processo, para deixá-lo mais leve, sem perder a consistência, você deveria buscar o seu superior e relatar que você tem uma sugestão. Descreve a sugestão para ele. Isso é ser proativo, né? Não ser proativo significa, não, está definido aqui, eu vou fazer do jeito que está definido, né? Se um dia alguém pedir para eu mudar, eu mudo, não é? Ah, mas não está dando certo, mas eu estou cumprindo o processo, tá certo? Então, ser proativo é esse comportamento de se antecipar e ser, de fato, uma pessoa que promove mudanças positivas, né? Não espera que as mudanças aconteçam e reage a elas. O programa Os Profissionais está terminando. No mês que vem a gente está de volta. E fique ligado, aqui você descobre os segredos dos verdadeiros profissionais. Até mais!
marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país.